Oi pessoal, hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente. Eu tô aqui no meu quarto porque eu vou fazer um vídeo bem diferente, não tem muito a ver com moda, que é eu vou organizar meus livros e limpar eles. Então eu vim mostrar aqui pra vocês meus livros e vou dizer o que eu acho sobre alguns que eu li. E bom, eu já comecei colocando eles todos na cama, tirando eles da estante, pra ficar mais fácil de eu ver eles todos e depois organizar. Aí eles ficaram todos aí em cima um do outro. E eu comecei a organizar eles por livros que eu já li e os que eu tenho que ler, que eu vou ser bem sincera, eu tenho um monte de livro aqui na estante para ler. E eu combinei assim com a minha mãe que eu vou tentar ler esses antes de comprar livros novos. Até porque, né, se for pra ficar ali só de enfeite, não vai ter adiantado nada ter gastado dinheiro. E outra coisa é que eu li alguns livros, além dos que estão aí. Eu li alguns por um aplicativo chamado Árvore, que é a escola pediu pra gente instalar para poder ler os livros online. Eu particularmente não gosto muito de ler online, mas tem muita gente que gosta, né, até por ser mais prático. E eu particularmente não gosto porque não prende tanto a minha atenção quanto um livro físico. Já nessa parte, né, eu separei todos os livros e eu tô colocando eles ali numa mesinha que tem do lado da cama, porque eu vou começar a limpar eles antes de organizar, que eu vi no TikTok de uma menina que você tem que limpar os seus livros pelo menos uma vez por mês. Aí nessa parte eu só tô separando mesmo os livros que ainda estão com plástico. E aí tá aí eles. Agora eu vou falar um pouquinho dos livros, o que eu acho. O primeiro é esse, da Viúva Negra, que é simplesmente perfeito. Ele conta um pouco da trajetória dela nos quadrinhos, colocando algumas cenas dos quadrinhos e também tem textos escritos mesmo, sem ser nessa forma, né, de quadrinho. E ele é muito lindo. O único problema é que ele é bem grande, então às vezes, dependendo do lugar, ele não fica tão bom e ele fica bem, tipo, destoando dos outros livros, só que ele é lindíssimo. A Viúva Negra é minha personagem favorita. E o único defeito que eu vejo nele é que ele só tem em inglês, e isso me irrita bastante, porque tem muitas palavras que eu não entendo ainda. Mas eu sei que ajuda, mas aí eu fico com preguiça. Já esse outro livro é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Ele é uma leitura super rápida. Eu terminei ele em 7 dias, eu sou uma pessoa que demora pra ler. E ele fala um pouco sobre o machismo. Ele é extremamente bom, ele explica muito bem as coisas, só que ele tá num contexto mais dos Estados Unidos. E tem uma parte da página que eu vou colocar aqui, que eu não lembro, que tem um pedaço de um diário de um menino que fez um até escolar. E ele é bem pesado essa parte, eu acho, particularmente. Mas enfim, leiam. E esse outro livro aí é um bem chatinho, que é a leitura obrigatória da Unicamp, que é a Carta de Achamento do Brasil, que eu tive que ler em audiobook, porque eu não conseguia me concentrar de tão chato que é o livro, e você fica com mais raiva de europeu ainda. Já esse outro livro aí que eu encontrei, por algum motivo, um recorte da Helena e da Natasha, é um livro da youtuber Dear Made. Eu sempre assisti os vídeos dela. Ultimamente eu não acompanho tanto, mas eu ainda tenho um carinho enorme por ela. E eu gostei do livro e agora ela vai lançar uma continuação. E se eu não me engano também tem um livro de Natal. Mas ele é bom, ele é gostosinho, é uma leitura leve pra quando você não quer ler algo tão pesado, né? Que a gente sabe que muitos livros, o propósito é incomodar, é fazer você se questionar. Isso é um ponto positivo, só que às vezes a gente só quer ler algo levinho, como Heartstopper, e esse livro aí é perfeito para isso. Esse outro livro, ele fala sobre moda sustentável, eu inclusive citei ele no meu vídeo de como descobrir o seu estilo, que tá bem legal, depois vai lá passar para ver. E ele é muito bom porque ele traz um contexto social muito grande, ele é brasileiro, então fala bastante do nosso país, do trabalho e também de moda sustentável, como você ter um guarda-roupa mais econômico e que não prejudique o meio ambiente. Esse próximo livro também é leitura obrigatória nas escolas, que é 1984. Foi o primeiro livro que eu li mesmo. Não, acho que o primeiro foi Revolução dos Bichos, que veio antes. Mas ela é legal, mas
tenho que admitir que algumas palavras me confundem bastante nesse livro. E ele não é uma leitura fácil e nem é para ser. Mas é legal as discussões que ele traz e o quanto que ele ainda se encaixa no nosso contexto atual, com ditaduras, com autovigilância, né? E Revolução dos Bichos igualmente, só que não é uma leitura que eu releria com tanta facilidade. Até por ser um pouco mais pesada. Mas ainda assim é muito interessante e vale a pena ler esses livros. E esse Revolução dos Bichos, no meu caso, eu li ele online, que esse daí eu ganhei depois que já tinha lido o livro do meu irmão, que ele não sabia. Mas enfim, então ele tá novinho ainda. E esse outro livro aí este livro é Coisa de Mulher, que é da Marília. Eu não esqueci o nome dela, mas ele é bom também, ele traz um pouco do contexto brasileiro, faz uns questionamentos interessantes e também é extremamente rápido. É gostosinho e eu recomendo. E já esse próximo livro, ele é um pouco mais de romance e aventura, e ele fala muito sobre o machismo e a homofobia, e também traz um contexto de regime ditatorial, totalitário, que é muito legal, e o quanto as pessoas ficam alienadas e param de questionar conforme o tempo por causa de tradições que muitas vezes nem tem sentido. Então, este livro eu recomendo. Ele tem uma personagem principal negra, mulher e LGBT, e eu gostei bastante dela, inclusive ela tem o mesmo nome que eu, então já amei ela. Já esse próximo livro é do 1000 ao 1.000.000, não tenho nem 1000, como que eu vou ter 1 milhão? Mas enfim, ele traz um contexto interessante, ele tem a explicação das coisas, mas eu acho que eu precisaria ter uma bagagem maior para ler esse livro, já que o motivo de eu ter lido esse livro, né, é que eu ganhei ele num sorteio lá da minha escola, que teve, e é isso. Já esse próximo livro foi o primeiro que eu li mesmo, que eu peguei para ler, e ele é da Natasha Romanoff, né, A Viúva Negra, que é... agora eu esqueci o nome, mas enfim, tava ali, né? E como vocês viram, a capa dele é maravilhosa, só que aí você abre e tem esse negócio feio no livro. Eu também ganhei a continuação que eu preciso ler. E esse já é Evelyn Hugo, que é sem dúvida um dos meus livros favoritos. Eu amei a Evelyn. Ela me lembra bastante a Natasha. E eu gosto bastante de personagens assim. Inclusive, para quem gosta desse livro, eu recomendo você assistir a série Ginny e Georgia. Você provavelmente vai gostar bastante da Georgia, mas a Ginny vai te irritar um pouco. Eu gostei muito desse contexto que a Evelyn tem. Eu também tenho o sonho de ser atriz. Tanto é que um dos motivos de eu criar o canal foi para perder um pouco a vergonha e aprender a falar um pouco melhor, né? Não ficar tão envergonhada. Mas enfim, leiam esse livro, ele é perfeito em todos os níveis. Já esse livro aí é Maus, ele é uma graphic novel e ele é incrivelmente bom. Meu professor de história, ele indicou quando a gente estava tendo uma palestra sobre o Holo, né? E ele conta o relato de uma pessoa que viveu, passou por isso. Então ele é muito interessante, só que eu tenho que admitir que teve uma coisa que esse cara fez lá no final do livro que irrita bastante. E o livro que passou é o que eu tô lendo agora, que é Daisy Jones, e ele tá sendo uma leitura extremamente rápida. Eu já tô na página 140 do livro, e ele é incrível. Eu já tô odiando um dos personagens ali, um homem, né? E esse outro livro aí, esses dois, na verdade, foram indicações de uma youtuber que eu sigo. Só que eu não imaginei que esse livro da Coco Chanel fosse tão pequenininho. Mas enfim, eu acho que ele é um pouco mais para decoração. Mas eu estou animada para ler e os dois são em inglês, se eu não me engano. O da Prada, eu acho que ele tem mais a ver com a marca em si, e esse da Chanel, pelo que eu vi, são citações que pessoas falaram da marca, né? O próximo livro é O Diário de Anne Frank. Eu não li, eu ganhei de uma das minhas melhores amigas, que a gente tinha saído para ir no cinema e a gente sempre passava numa livraria só para ver os livros e não comprar. E ela me deu, já que meu aniversário já
tinha passado, né? E eu agradeço muito ela, eu tô muito animada pra ler. A gente já assistiu o filme, como eu disse, a gente tava num momento que a gente tava estudando Nazi, né? E o próximo livro, ele também foi presente de uma das minhas melhores amigas. Ele foi um dos livros mais baratos, assim, que é Uma Noite com Marilyn Monroe. Eu sou simplesmente apaixonada por essa figura histórica. Eu gosto muito de saber sobre a vida dela, né? Sobre como a mídia retrata e lembra de mulheres e como ela lembra de homens, como, por exemplo, Charlie Chaplin, Elvis Presley. Todo mundo idolatra como se fosse a melhor pessoa do mundo quando eles fizeram coisas horríveis. Enquanto a Marilyn Monroe, quando você pensa nela, você pensa nos amantes, na vida triste, ou então como uma loira burra. Já esse próximo livro é A Psicologia das Cores. Eu gosto muito desse negócio de psicologia, psicanálise, então eu achei muito interessante e misturado com essas cores aí eu acho um negócio muito interessante. Inclusive uma curiosidade que eu vi ali é que o motivo do roxo ser muitas vezes representado como um elemento ali do feminismo, né, ser usado pelo movimento feminista, é porque ele é a junção igualitária da cor rosa, que muitas vezes é representada por mulheres, e azul, que é representada por homens. Então ela simboliza a igualdade, assim como o feminismo quer trazer, apesar dele ter muitos problemas, né, principalmente por ele não englobar todo mundo, né? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas e ser muito mais útil apenas para mulheres da alta classe e mulheres brancas, o que é um negócio triste. Já o próximo livro eu ainda não li, mas eu tô muito animada para ler. Muita gente indica esse livro, que é Rainha Vermelha. Então eu tô muito curiosa. Esse próximo livro eu também ganhei de aniversário. É A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu não sei muito bem a história, mas eu tô curiosa para ler. O título me chama atenção e a capa também, então tô um pouco empolgada. Naquela hora eu tava limpando os livros, né, folheando eles e passando um paninho com uma água só na capa, e agora eu tô limpando os livros que estão com o plástico, né, então eles não dão pra folhear. E os livros que estão aí são Feminismo Negro, que muita gente indicou, Biblioteca da Meia-Noite, que também foi muito indicado. O segundo livro do Vingança Vermelha, se eu não me engano, da Viúva Negra, que eu gostei do outro livro, né? Só que os dois personagens principais, a Eva e o outro menininho lá, me irritaram bastante. E, enfim, né? Tem esses e tem Dentro de uma Baleia, se eu não me engano, é esse livro. Ele também foi escrito pelo mesmo escritor de 1984 e Revolução dos Bichos, então eu tô curiosa. E já agora eu tô separando os livros por cor, porque eu gosto de organizar eles por cor. Eu já tentei organizar, tipo, os livros que eu já li e os livros que eu ainda não li, mas não gostei muito esteticamente. E também dizem que é bom organizar por autor, mas eu não me importo. Eu prefiro organizar todos eles por cor mesmo, até porque eu acho que é o jeito esteticamente mais bonito. E outra coisa que eu acabei de lembrar é que eu não falei do livro Malibu Renasce, que eu tenho certeza que vai ser a minha próxima leitura, porque eu estou muito curiosa. Como eu disse, né, eu tô lendo agora Daisy Jones, eu já li Evelyn Hugo, e Malibu Renasce vai ser o próximo. Eu peguei alguns spoilers, mas não me importo, porque, assim, falam muito bem desse livro, então eu tô bastante curiosa. Apesar de saber que é melhor você não deixar essas expectativas muito altas, já que depois elas decepcionam. E só uma pausinha rápida aqui no vídeo, antes de eu mostrar como ficou a organização, para mostrar esse caderninho onde eu coloco todas as resenhas dos livros que eu já li, aí nessa parte aí tá mostrando Evelyn Hugo, né? E aí eu já fiz os títulos, né? Mas eu tô com um pouquinho de preguiça pra fazer, então eu acho que vai demorar um pouco pra eu atualizar esse caderno. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até mais!